Bem-vindo à nossa aula de número 8. Hoje nós vamos estudar os conceitos de programação orientada a objetos e a sua implementação na linguagem Python. Então não é objetivo do curso estudar orientação a objetos, mas nós vamos fornecer essas ferramentas como meio de estudar e avançar um pouco mais em lógica de programação e estruturas de dados. Programação orientada a objetos é uma técnica ou um modelo de programação no qual o programa é executado em ou por objetos, como você preferir. Um objeto é uma entidade que possui atributos, que são as suas variáveis internas, e métodos, que são as suas funções internas. Uma classe é uma descrição abstrata de um grupo de objetos. Um objeto é, portanto, uma instância de uma classe. Para que se crie um objeto, primeiro é necessário definir a sua classe. Então, a programação orientada a objetos, ela inicia pela definição de classes que serão utilizadas ou que comporão o programa. Bom, para definir uma classe em Python, você usa a palavra class, a seguir você usa o nome, identificador da classe, os dois pontos, e embaixo dela indentados em relação à classe, as declarações necessárias à construção daquela classe. As declarações são os nomes dos atributos, ou variáveis, como queira, e os nomes e definições das suas respectivas funções internas, ou também, como é chamado em PO, os seus métodos. Para criar objetos, ou para instanciar objetos, no jargão da PO, nós simplesmente colocamos o objeto como uma variável a ser declarada, um sinal de igualdade e o nome da classe seguida dos parênteses. Então, instanciar um objeto em Python é a mesma forma que chamar uma função que teria o mesmo nome da classe. Como exemplo, então nós temos aqui a classe triângulo. A classe triângulo possui um atributo C1, nós vamos inicializar com valor 0, possui um atributo C2, que nós também inicializamos com valor 0, possui o método h de t, definido como uma função h de t. O método, ou essa função aqui, ele deve ter pelo menos um argumento. Toda vida que uma função for chamada e essa função pertencer a uma classe, um objeto, é passado para a função uma referência do próprio objeto que a chamou. Então, dessa forma, é necessário que essa função receba essa referência. E aqui essa referência será colocada na variável t. Costumeiramente, os programadores Python colocam o nome aqui nessa variável t de self. Eu coloquei aqui t só para dizer que não é obrigatório você usar a palavra self, mas nós vamos usar também, vamos seguir o padrão e vamos usar nos nossos próximos programas. A função h de t é definida da seguinte forma: ela simplesmente retorna o match.sqrt, ou seja, a raiz quadrada do C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Aí por que eu botei o t aqui na frente? Porque uma função ela não acessa as variáveis da classe, a não ser utilizando o próprio nome do objeto que recebeu. Então, para acessar as variáveis de uma classe, é sempre necessário que se coloque o nome do objeto ao qual você está se referindo. Então, t aqui, que é o self, é uma referência, ou seja, é uma variável que identifica um objeto da classe triângulo. Então, isso aqui daqui para cá nós temos a definição da nossa classe. Para criar um objeto dessa classe, eu simplesmente coloco t igual a triângulo. Então, esse t aqui é um objeto da classe triângulo. Se eu tenho um objeto da classe, eu posso fazer alguma coisa com seus atributos. Eu posso utilizar os seus atributos como se fosse uma variável normal. Então eu tenho aqui t.c1 é igual a input, digite o tamanho do cateto 1. Então essa função input vai me receber um dado do teclado e vai colocar em t.c1. t.c2 digite o tamanho do cateto 2. Esse input 2 aqui vai me receber um dado e vai colocar no t.c2.
É utilizando o nome do objeto, ponto, o nome do atributo, que eu acesso os atributos do objeto. Da mesma forma, usando o nome do objeto e o nome das funções, eu acesso, ponto, o nome da função, eu acesso as funções de um objeto, ou os métodos de um objeto. Então aqui eu acessei os dois atributos do objeto, coloquei valores neles, e aqui embaixo no print, hipotenusa igual, vírgula, t.h, aqui eu estou acessando a função ou o método h da classe triângulo. Quem faz alguma coisa, quem trabalha, quem efetivamente atua em um programa são os objetos. As classes são apenas descrições de tipos, né? Seriam como descrições de tipos ou descrições de características dos objetos, mas elas por si só não atuam. Né? Quem atua em boa programação dos objetos, quem atua é o objeto. Nós temos aqui no nosso programa 43 exatamente a definição da classe triângulo, que nós falamos agora há pouco, e a sua utilização através da construção de um objeto, da utilização dos atributos do objeto e de uma função pertencente a esse mesmo objeto que foi definido como sendo a classe triângulo. Então o que é que nós temos? Temos aqui os imports de sempre, que nós usamos nos nossos programas, o math, o OS, vem para a tela e vamos definir a nossa classe. A classe triângulo possui um atributo C1, um atributo C2 e uma função H. Acabou a nossa classe, é o fim da nossa classe. A função H retorna a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. É isso que nós vimos agora há pouco. Está aqui a criação do objeto T, está aqui a chamada ao input para receber um valor para C1, um valor para C2, e a chamada ao print para imprimir uma chamada ao valor da função H do objeto T. Então vamos ver se funciona. Ele pergunta um valor para o cateto 1, valor 3, pede para o cateto 2, 4 e a resposta 5. Podemos executar quantas vezes quisermos e ele vai fazer para a gente. O programa é muito simples, mas que ilustra a utilização de classes. Vamos ver agora, dando continuidade ao nosso estudo de PO, o conceito de construtores. Construtor é um método especial utilizado na instanciação de um objeto. Esse método é chamado cada vez que um objeto de uma determinada classe é instanciada. Então veja só, seja o programa abaixo. Então nós temos aqui o programa com o nosso import, com o nosso clear, dessa vez nós repetimos a transparência. Nós temos aqui a classe triângulo. Então eu defini um método especial que inicia com duplo underline. Então, se você digita o duplo underline, underline duas vezes. Ele possui o nome init e continua com o novo duplo underline e entre parênteses os nomes dos argumentos. Aqui eu estou usando a palavra self. Poderia ser qualquer outra coisa, lembra? Bom, esse método especial aqui, essa função especial aqui, ela será executada sempre que eu criar uma instância da classe triângulo. O que essa função faz? Ela simplesmente pede que seja digitado um valor para C1 e pede que seja digitado um valor para C2. Nós continuamos com a nossa função H da classe triângulo e fim da nossa classe. Com isso nós evitamos de ter que colocar no nosso programa as solicitações dos valores que serão utilizados pela classe ou pelo objeto. Ora, então dessa forma, quando eu criar um objeto da classe triângulo, ele vai imediatamente executar a função init, que é o construtor da classe triângulo, e a função init vai pedir os valores do C1 e do C2. Isso acontecendo, eu tenho, ao criar a minha instância T, eu tenho automaticamente os valores de C1 e C2 preenchidos pela função init. Em seguida, o nosso programa imprime simplesmente o valor da hipotenusa chamando a função h de t. Então é assim que funcionam os construtores. São métodos necessários e muito úteis para inicialização de atributos de classes e realização de operações que sejam necessárias antes que o objeto se torne realmente disponível.